Bom, vamos mergulhar direto no conteúdo, porque o que temos aqui hoje é, sem exagero, uma abordagem completamente fascinante para desmistificar um dos eventos mais antigos e debatidos de toda a história. Nessa análise, a gente não vai olhar para o passado usando aquelas lentes místicas ou folclóricas. Em vez disso, vamos aplicar uma abordagem rigorosa de engenharia de sistemas pura. A ideia é conectar eletrônica de potência, arquitetura e biologia. O nosso objetivo aqui é dissecar esse incidente milenar usando absolutamente nada além de lógica, física e os dados ambientais que temos disponíveis. E olha, a mudança de paradigma logo de cara é o que torna essa investigação tão incrível. Esta citação no painel resume perfeitamente a nossa tese central, que diz o seguinte: a arca não trouxe a peste em si, ela simplesmente ligou o sinal que expulsou os ratos que já estavam lá. Durante séculos, todo mundo presumiu que a praga surgiu do nada, quase como uma maldição direta mesmo. Mas a engenharia nos diz uma coisa bem diferente. O argumento principal é focar puramente na mecânica da coisa. O artefato em questão não era um container mágico cheio de doenças. Na verdade, era um gatilho mecânico literal. Ele apenas ativou um sistema biológico que já estava supercarregado e prestes a entrar em colapso. Para entender exatamente como toda essa engenharia funcionou, vamos estruturar a nossa análise em 4 passos bem lógicos. Primeiro, o contexto ambiental oculto. Segundo, a arca operando como um hardware oscilador. Terceiro, a amplificação arquitetônica. E, por fim, a inevitável reação em cadeia. Começando pela primeira etapa, o contexto ambiental oculto, ou seja, a logística de pragas nos templos antigos. É muito comum a gente imaginar esses templos antigos apenas como lugares super silenciosos, de reverência, quase vazios. Mas na prática operacional daquela época, eles funcionavam quase como gigantescos centros de distribuição e armazéns. O fluxo de oferendas não parava um segundo. Estamos falando literalmente de toneladas e toneladas de cereais, grãos e carnes sendo depositadas ali o tempo todo. Então, do ponto de vista biológico, aquilo não é apenas um templo, é um silo de altíssima densidade orgânica. E bom, onde existe um banquete ininterrupto e gratuito rolando solto, existe, inevitavelmente, uma população gigantesca de roedores se alimentando dele. E aí entra um ponto absolutamente crucial para a nossa análise, o conceito de equilíbrio oculto. A população das cidades provavelmente não via milhares de ratos correndo pelos corredores durante o dia. Os ratos habitavam as fundações profundas, aquelas frestas nas paredes grossas de pedra, os subsolos. Era um ecossistema incrivelmente estável, basta refletir. Tinha comida farta no templo e abrigo seguro nas pedras. Eles viviam ali numa simbiose silenciosa, invisível aos olhos humanos. E esse estado de estabilidade continuaria assim indefinidamente se não fosse pela introdução de uma máquina disruptiva exatamente naquele ambiente. Certo, avançando para a nossa segunda etapa, a arca operando como hardware oscilador, a física da Arca da Aliança. O documento do roteiro mestre que guia a nossa investigação estabelece bem esse tom objetivo da teoria da dispersão eletroacústica. Ao invés de ficar preso na iconografia, a documentação exige que a gente olhe direto para os materiais de construção e para a disposição das peças. É literalmente conduzir uma verdadeira autópsia técnica do objeto. E quando a gente analisa as especificações desse sistema, a genialidade da engenharia fica muito evidente. O design inteiro atua como um capacitor de alta potência. Temos placas de ouro maciço, que são condutores elétricos excelentes, e elas são separadas por madeira de acácia, que atua justamente como material dielétrico, ou seja, um isolante. Isso permite acumular uma carga estática de tensão altíssima. E não para por aí. Aquele design superior com os querubins não era só para ficar bonito. As descargas de energia entre aquelas pontas geravam pulsos eletromagnéticos e harmônicos de alta frequência. É o princípio exato de um oscilador clássico. O resultado prático dessa oscilação toda é uma emissão super específica, a faixa exata de 25 a 60 kHz. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não é uma frequência qualquer. Essa é, por acaso, exatamente a faixa de ultrassom que atinge o ponto de dor agudo do sistema auditivo dos roedores. Para um ser humano, essa frequência passa quase que totalmente despercebida, a gente nem nota. Mas para os ratos que estavam lá escondidos nas paredes do templo, era o equivalente a uma sirene absurdamente alta e dolorosa tocando sem parar dentro da cabeça deles. Bom, isso nos leva à terceira parte da análise, a amplificação arquitetônica. O templo funcionando como uma gigantesca caixa de ressonância.
A arquitetura filisteia naqueles templos, como em Asdod, Gat e Ekron, era simplesmente monumental. Eram enormes blocos de pedra dura e tetos com um pé direito gigantesco. E do ponto de vista acústico, superfícies assim são refletores perfeitos. As ondas ultrassônicas que o hardware estava gerando não tinham para onde escapar. Em vez de serem absorvidas no ambiente ou dissipadas no ar livre, elas batiam de frente naquelas pedras maciças e voltavam com força total. O resultado prático disso? Uma verdadeira catástrofe acústica para os roedores. As ondas refletidas começaram a se cruzar por todo lado, criando ondas estacionárias e focos muito poderosos de interferência geométrica. Literalmente não sobrava nenhum ponto cego, nenhuma área de sombra ou de silêncio dentro da estrutura. O templo inteiro virou uma câmara de tortura acústica implacável, enlouquecendo aqueles milhares de ratos que estavam entrincheirados em seus ninhos no fundo das fundações. Nenhum segundo de alívio. E agora chegamos à quarta e última parte, a reação em cadeia, o fluxo de causa e efeito. A documentação dessa cascata de falhas mostra que no instante em que a tortura sônica começou, aquele equilíbrio oculto que mencionamos foi totalmente estilhaçado. A partir desse momento, a biologia tomou o controle da situação. Foi um efeito dominó absoluto que não tinha mais como ser revertido de forma natural e que resultou no desastre urbano horrível que os registros antigos relatam. Vamos acompanhar a cronologia desse colapso. Primeiro, a agonia sonora intolerável forçou uma expulsão em massa dos ratos, que abandonaram o templo em total desespero. Segundo passo, essa onda gigantesca de roedores que agora estavam desabrigados e longe da sua fonte principal de comida, acabou invadindo a área urbana, os campos, as casas. O terceiro passo foi o colapso interno da própria espécie. A fome severa, misturada com a ação dos humanos apavorados, causou uma mortalidade absurda nas ruas. O quarto passo é onde entra a matemática fria das epidemias. Com os hospedeiros primários mortos e os corpos esfriando, as pulgas ficarão famintas. E o que elas fazem? Dão o chamado salto do vetor e atacam os humanos mais próximos. E, finalmente, o quinto e último passo. O surgimento brutal de tumores, aqueles linfonodos clássicos que caracterizam a peste bubônica, se espalhando pela população. Uma cadeia inquebrável, e tudo começou apenas com um som de alta frequência. Diante desse colapso sistêmico absoluto, a gente sabe que a solução histórica deles foi enviar a arca de volta. Mas, se olharmos através da lente desta nossa análise técnica, o que essa devolução realmente significou? Por que será que a praga simplesmente cedeu logo depois que eles removeram o objeto de lá? A resposta é genial pela sua simplicidade. Eles literalmente desligaram a máquina. Tirar a arca de lá não foi apenas um ato de apaziguamento espiritual. Falando puramente de mecânica, foi a remoção física da fonte de interferência eletroacústica. Sem aquele oscilador emitindo sinais na faixa de 25 a 60 kHz, a dor excruciante acabou na hora. Os ratos que sobreviveram puderam voltar tranquilamente para as sombras, as pulgas encontraram seus hospedeiros naturais de novo e o ecossistema urbano gradualmente voltou para aquele seu equilíbrio oculto original. Isso deixa uma reflexão super poderosa no ar para encerrarmos. Se um dos eventos mais misteriosos do passado pode ser perfeitamente explicado pela física de ondas, capacitores e ecologia de vetores, quantos outros mitos antigos que a gente conhece não são, na verdade, apenas uma ciência altamente avançada que simplesmente acabou sendo mal compreendida?